E aí, como é que você tá? A gente tem falado já há muitos dias, né, sobre os mesmos temas. Isso porque a gente tá numa fase, num momento, né, em que nós estamos elaborando juntos, né, a partir daquilo que vocês expressam para mim e daquilo que eu tenho vivenciado e aprendido, esses pilares que compõem essa metodologia, né? É muito comum que você veja dentro de, né, desenvolvimento pessoal pessoas que reúnem pilares que utilizam conhecimento adquirido e a sua experiência para montar um caminho para que outros possam começar a trilhar de uma forma mais simplificada, né? E a partir disso ter as suas próprias revelações. É mais ou menos assim que funciona o processo e é uma coisa que dá muito certo, né? E um dos temas mais recorrentes, assim, que tem uma influência grande, né, do Jordan Peterson, que é alguém que eu acompanho e consumo muitos conteúdos, né, é a relação da verdade, né, do seu compromisso com a verdade. Não só o não mentir, né, ou pelo menos não mentir, mas uma análise muito crua da sua própria vida com verdade. Você não precisa nem necessariamente expressar isso para alguém, mas você começar a se despir de todas as camadas e filtros que você coloca quando olha para si próprio e olhar com total honestidade, como se você estivesse avaliando uma terceira pessoa, né? Eu não sei quantos aqui assistiram ou assistem o House, né? O Dr. House. Deve ter acabado faz tempo já essa série. Bastante, né? Enfim. Mas se você não assistiu, eu recomendaria que você assistisse. É muito da hora, né? Porque o House é ninja. E uma vez eu escutei um médico falando sobre essa série. E ele fala assim, olha, a medicina que você vê na série, ela tá toda correta. Não tem nada que ele fale lá que você diga, não, isso não tá de acordo com a ciência e tal. Só que tem um detalhe, o processo dele é todo errado. Como assim? Não, é todo errado, porque ele faz a entrevista com o paciente ali no começo e tal, e lá pelas tantas ele, mas você comeu alguma coisa diferente, você fez tal coisa e tal, e aí a pessoa fala o que dá o insight pro diagnóstico dele. Eu falei, isso aí é uma coisa muito básica, que tá no início e tal. E eu fiquei com aquilo na cabeça pensando, poxa, mas será que a série ia ser tão besta assim, ia, né, tá numa falha tão besta? E depois reassistindo, né, eu percebi que, na verdade, a grande premissa que existe no House, né, na maneira que ele aborda as pessoas, dentro do gênio dele, é a frase que ele fica repetindo a frase inteira. Você lembra qual que é? Everybody lies. Todo mundo mente. Então, assim, ele simplesmente não coloca isso na pergunta. Porque ele assume que todo mundo tá mentindo. E o que é muito interessante? O House, ele é um gênio. É quase um sociopata funcional. Mas ele é extremamente amargo. Ele é viciado em remédio para dor, né? E, enfim, embaixo de todas as camadas, ele é alguém amargurado. Então, ele tem uma realização em ajudar as pessoas e tal, mas aquilo muitas vezes acaba mais sendo uma questão lógica para ele, né? Como se fosse um quebra-cabeça que, para ele poder ter tranquilidade, ele precisa solucionar. Mas estão diretamente relacionadas a essas conexões de ele acreditar que todos mentem e ele viver amargo. Porque quando você começa a observar a vida dele, a prática dele, você percebe o quê? Que ele é conduzido basicamente por uma série de mentiras. Então, da mesma forma que ele espera que todo mundo mente, isso está muito relacionado à maneira que ele funciona, que é mentindo. Então, ele mente para a gestora do hospital, ele mente para os colegas, ele mente para a equipe, ele mente para os pacientes, e ele manipula todo mundo dessa forma. Então, o grande questionamento aqui é, nos momentos que você não está falando a verdade, quem está? Porque, vamos lá, se você está dizendo alguma coisa que você não acredita,
isso tem uma finalidade. Você quer um objetivo com isso. Você está tratando com alguém lá e você está expressando algo que você não concorda. Ou você não está expressando algo que você acredita. Qual que é o seu objetivo com isso? Porque, vamos lá, se é uma mentira ou uma omissão, então não são as suas palavras, nem as suas palavras verdadeiras e nem as suas palavras que estão presas. Então, no português a gente não tem muito essa construção, mas no inglês é muito comum falar assim, isso é a fome falando, isso é a dor falando, isso é a sua inveja falando. No português é possível, mas no inglês é muito mais comum. Então, quem é que está falando quando você não está? Quem é que está falando quando estão expressando palavras que não são suas? Talvez antes de conseguir ter um encontro com a verdade, você precisa ter um encontro com a sua mentira, porque ela vai começar a apontar quem é que está tentando produzir resultados que você não se julga capaz de conseguir. Porque se eu terceirizo as minhas palavras para uma vontade de manipular alguém, se eu terceirizo as minhas palavras para o medo de uma consequência, se eu terceirizo as minhas palavras ou o meu silêncio como é que eu posso explicar isso? Para uma tentativa de poupar energia, você fala, não, isso aqui não vai produzir resultado nenhum, porque essa pessoa é assim, 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 assim. Então, essa voz que, na verdade, está falando ou está assumindo o controle da conversa, ela é um grande indício do que está acontecendo com a sua vida num plano mais geral. Porque se você está se calando principalmente, então isso provavelmente aponta que você não considera aquela causa uma luta que vale a pena. Então, se essa luta não vale a pena, o que isso está indicando para você a respeito daquilo que você acredita que vale a pena, vale a sua energia, vale o seu tempo, o seu investimento? Talvez você já tenha tido uma nitidez com relação a quem você é e para onde você está arrumando. Mas você está se desgastando com isso. E o resultado é uma amargura. Porque, essencialmente, quando você está nessa relação com a mentira, você está numa relação de manipulação. E quando você está numa relação de manipulação, você assume que isso é o que todo mundo faz. Quando você assume que isso é o que todo mundo faz, você automaticamente deixa de confiar em todo mundo. E quando você deixa de confiar em todo mundo, você faz um julgamento que ninguém é digno de confiança e, portanto, isso te leva à amargura. Porque normalmente a nossa amargura com relação às coisas, ela inicia no ponto onde termina a sua esperança. É muito difícil você encontrar alguém que tem alguma boa perspectiva na vida e que esteja amargurada com algo. Ela pode estar cansada, ela pode estar muitas vezes com o ânimo abatido, mas ela não vai estar amargo. Porque a diferença é muito simples. Aquele que está abatido fala, eu não aguento mais essa situação. E eu não consigo enxergar uma saída nesse momento. Mas ele sabe que tem. O amargo é aquele que desistiu de tentar. E ele propaga, ainda por cima, uma mensagem para quem quiser ouvir de que a tentativa não vale. E isso se constrói na nossa mente a partir da interpretação que nós temos dos outros. E isso muitas vezes tem a ver com as nossas mentiras ou com o nosso silêncio, que apontam então para essa verdade mais predominante. Existe um conhecimento, ou um princípio que ele está completamente relacionado com as vendas e com o marketing. E uma coisa que a gente sempre explica, em treinamentos de vendas e tudo mais, é que ao longo do tempo você vai ver que as regras mudam e os princípios permanecem. Isso funciona para qualquer coisa na vida. Mas em algo como vendas, isso é especialmente válido. Porque as regras vão mudar, porque as tecnologias mudam, a maneira que as pessoas consomem mudam, tudo isso se transforma.
Mas os princípios, desde que o mundo é mundo, estão estabelecidos, eles não vão mudar. E um princípio importante é: as pessoas tomam decisões baseadas em duas forças principais: ambição e medo. Nem vamos, assim, a aplicação mais profunda disso, mas pense por um momento nas coisas que você compra, os serviços que você adquire, os produtos que você compra. Todos eles estão relacionados a uma ambição ou a um medo. Então você faz as coisas porque seu cérebro não quer que você faça. Seu cérebro quer que você receba as coisas de graça, ele quer que você descanse bem, porque ele te ama. Ele quer que você conserve energia e que você viva. Basicamente, ele não quer ser produtivo, ele não quer se arriscar, não quer nada. Então, aquilo que vai tirar você dessa paralisia é uma ambição que vai te projetar num nível maior de conforto, um nível maior de hierarquia social, né? Tem um vídeo lá atrás que eu falo sobre isso. Ou medo. Então, ou é a ambição de ter algo, ser algo, ganhar mais, ou é o medo de perder coisas, perder saúde, perder status, perder influência. Então, isso é algo que é utilizado, né, como uma ferramenta de persuasão, mas é algo que você pode compreender como uma verdade e se questionar também. Se tiver por acaso nebuloso, né? O que eu tô me fazendo? O que tá fazendo com que eu me mova nesse momento? Porque não sou eu. Se eu tô numa relação complicada com a verdade, principalmente se eu tô vivendo de muito silêncio ou de mentira e manipulação, então um desses dois fatores, ele vai estar falando mais alto. Algum medo ou alguma ambição. E é lógico que você consegue colocar um funil nessas duas grandes áreas, né? E afunilando, né? Por meio de perguntas, né? Mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Até que você chegue no cerne de qual é essa ambição, qual é a origem dela, ou qual que é a origem desse medo. E qualquer que seja a resposta, ela vai estar apontando para aquilo que mais fundamentalmente está conduzindo a sua vida. E certamente, se isso é o que está conduzindo a sua vida e não a verdade que você carrega, que nós entendemos aqui como a sua mensagem, então isso vai gerar para você angústia na maneira que você está vivendo. E vai ser cada vez mais difícil que você se pronuncie e que você bata o pé para aquilo que você está buscando realizar, para ter significado, que no fim das contas é o que você está buscando. Tá bom? Então faz essas perguntas importantes aí. Tamo junto, até depois do fim.